Estamos ao vivo e na live de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que a minha audiência me fez na caixinha de perguntas. É muito importante que eu esclareça essas dúvidas com você, colega médico, porque eu te ajudo aí no seu tratamento do seu paciente que usa esteroide anabólico. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas eu também sou professor. Sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica. Esse curso onde eu capacito colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico. Porque eu ensino esses colegas a prescreverem bomba? Óbvio que não. Isso acaba sendo muito fútil, muito simplório perto do que o colega pode proporcionar na saúde, na vida desse paciente. Não. Eu ajudo esses colegas médicos no entendimento muito aprofundado sobre hormônio para justamente esses colegas proporcionarem mais qualidade de vida para esses pacientes que os procuram no seu consultório. E como é um tipo de conhecimento muito escasso que pouquíssimos médicos dominam, eu consigo te ajudar, você colega médico, principalmente você colega que quer atuar ou já atua na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, a viver exclusivamente de atendimentos particulares, e aí sim você consegue viver com aquela tão sonhada liberdade, tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito geográfico e também a liberdade de tempo. Então eu vou esclarecer algumas dúvidas que a minha audiência me fez na caixinha de perguntas, porque é muito importante aí que a gente discuta algumas questões em relação a isso. Essa dúvida aqui eu vou escolher aleatoriamente. Essa dúvida é uma dúvida muito interessante, que aparece frequentemente nos consultórios. Vai chegar pacientes para você que é importante que você saiba tratar e remanejar esse paciente. Olha só, Dr. Help, me ajude. Qual o ansiolítico que menos fode a saúde, a vida sexual? Deixa eu reformular essa pergunta. Dr. Jorge, existem ansiolíticos, antidepressivos que eu consigo utilizar sem impactar a minha libido, sem impactar a minha saúde sexual? Sim. Só que eu quero esclarecer algumas questões com você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que se houve uma prescrição de um ansiolítico, de um antidepressivo, é porque esse paciente teve uma indicação. Ele passou por um colega médico e o colega médico mais apto a fazer essa prescrição é o psiquiatra, e houve uma prescrição de um antidepressivo, de um ansiolítico, para esse paciente melhorar toda a clínica desse paciente. Beleza. Nós temos que frisar com o paciente ao fazer qualquer prescrição de medicamento que assim como qualquer coisa na nossa vida, né, até mesmo nas nossas atitudes, quem dera uma prescrição de medicamento. Existem bônus e existem ônus. Existe um benefício, mas existe um malefício, como tudo na nossa vida. Qualquer atitude que você tomar na sua vida, você vai colher bônus e ônus. A questão é, a sua balança, quando nós pesamos custo-benefício, risco-benefício, está pendendo para os benefícios ou para os riscos de determinada atitude, como, por exemplo, a prescrição desse antidepressivo. Isso nós temos que avaliar com cada paciente. Só que já entrando aqui na parte farmacológica, é extremamente comum que o paciente curse com queda de libido após a utilização de antidepressivo. Mas, Dr. Jorge, agora que eu não vou tomar esse antidepressivo, não. Calma, deixa eu te explicar toda essa situação. Para tentar te responder essa pergunta, eu quero que você lembre da farmacologia dos antidepressivos. Quais são os principais que vão impactar essa questão da sua saúde sexual, da libido, ou seja, a vontade de ter relação sexual? São os famosos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quem que é a célula principal do seu sistema nervoso central? É o neurônio.
E o neurônio, ele se comunica com o outro, não como uma comunicação física, mas uma comunicação química, através de um espaço onde nós chamamos de sinapse. Então o neurônio joga neurotransmissores nessa fenda sináptica e através dessa fenda sináptica há uma comunicação, o que chamamos de sinapse. Então existe um neurotransmissor chamado serotonina, que é o principal relacionado com o tratamento da depressão. Então existem medicamentos que vão inibir a recaptação dessa serotonina, para deixar essa serotonina mais biodisponível, para facilitar a comunicação desse neurônio com o outro. Obviamente, o neurotransmissor ele precisa de receptor para se ligar. Então existe o receptor de serotonina, que existe uma pancada de receptores de serotonina, que nós chamamos de 5-HT. Então existe 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, existem 7 tipos. E cada tipo tem subtipos, 5-HT1A, 5-HT2B, 5-HT2C e assim por diante. Por isso, em média, acredita-se que existam 21 tipos de receptores de serotonina, cada um com as suas funções. Voltando nessa questão da farmacologia do medicamento antidepressivo, principalmente os inibidores da recaptação, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E quem são eles? Sertralina, fluoxetina, venlafaxina, paroxetina, né? Escitalopram, né? São os principais relacionados com a queda de libido. Se eu inibo a recaptação e deixo a serotonina mais na fenda sináptica, permite essa sinapse. E quando a serotonina se liga no receptor 5-HT1A, ela melhora o humor. Por isso que a pessoa melhora, né, desse quadro de depressão. Só que tem um porém. Quando a serotonina se liga no receptor 5-HT2A, ela tende a impactar a libido, a vontade de ter relação sexual. É aí que a introdução desse medicamento se torna um problema para esse paciente. Beleza, você entendeu. Só que antes da gente fazer a troca desse medicamento, abordar esse paciente, é importante que a gente deixe muito claro que aquela famosa frase que eu falo aqui todos os dias: libido é multifatorial. Libido não depende somente da questão orgânica. Ela depende de uma caralhada de coisas que vão, em conjunto, mediar a libido para uma positividade ou para uma negatividade. Do tipo, como que está o relacionamento desse paciente? Se ele está num relacionamento ruim, se, por exemplo, é uma mulher que ela sofre agressão, que ela sofre violência, se já não gosta mais do parceiro, se o homem já não gosta mais da namorada, da esposa, enfim, não existe o desejo sexual nessa situação. É um paciente que está passando por algum problema pessoal, ou profissional, ou financeiro? Óbvio que, diante desse problema, o seu foco vai estar na resolução do problema e não na mediação da saúde sexual. Vamos lembrar que o seu corpo, instintivamente, ele trabalha para duas formas. Instintivamente, ou para sobreviver ou para reproduzir. Então, diante de uma situação de perigo, o foco vai estar na resolução desse problema. E eu prefiro sobreviver nesse momento, resolvendo esse problema, do que reproduzir. Afinal, reprodução, o ato sexual, é importante que a gente lembre que é um ato que despende muito gasto de energia. É capaz de gerar uma vida. Então é preciso que você discuta tudo isso com o seu paciente. Esse paciente, ele está passando por um problema de saúde. Esse paciente está ficando muito cansado e você pergunta isso para ele. Ô, seu João, essa queda de libido, ela acontece todos os dias, mas como é que é no final de semana? Como é que é no feriado, quando você descansa? E se ele falar assim, doutor, no feriado, no sábado, fica melhor. Ou seja, esse cara está trabalhando muito, ele está ficando muito estressado. Então você tem que discutir tudo isso com o paciente para descartar fatores externos.
Também você tem que descartar fatores orgânicos não relacionados aos neurotransmissores, como fatores hormonais, uma queda de testosterona, uma queda de estradiol, uma deficiência de progesterona e assim por diante. O aumento de prolactina, isso tudo está relacionado com disfunção sexual. Mas entrando de fato nessa questão da relação do antidepressivo com queda de libido, você entendeu que os que mais impactam são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Diante dessa situação, descartando fatores externos, você como colega médico, você tem algumas opções. Do tipo, será que eu vou reduzir essa dose para o paciente? Isso pode ser uma opção viável. Porque se eu reduzo a dose, eu diminuo também esse colateral. Só que com a redução da dose, eu consigo atingir o efeito terapêutico para esse paciente? Essa é uma questão. Segunda questão, a troca desse antidepressivo. Temos que lembrar que, assim como existem antidepressivos que vão impactar de forma negativa na saúde sexual desse paciente, existem antidepressivos que não vão impactar de forma negativa na saúde sexual desse paciente. Quem são os mais comuns que não impactam na saúde sexual do paciente? Particularmente, o que eu vejo na minha prática? Bupropiona não tende a impactar. Buspirona, que é o Ancitec, não tende a impactar. A mirtazapina não tende a impactar. A trazodona, né, que é o Donarém, não tende a impactar. Então, são antidepressivos que tendem a não ter essa resposta negativa para a libido do paciente. Então, você pode também retirar esse antidepressivo, fazer a troca, isso é algo viável, ou também fazer a combinação de antidepressivos, né? Então você pode fazer uma combinação de um antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina com algum outro que não tem essa farmacologia associada e que não impacte na libido. Como, por exemplo, a trazodona, ela faz um antagonismo do receptor 5-HT2A, ou seja, aquele receptor que está ligado com a queda de libido. Então, isso você pode fazer. A buspirona, ela faz um agonismo do receptor 5-HT1A, que está relacionado com a melhora do humor. E ela não tem um impacto negativo na saúde sexual. Então, você pode fazer essas combinações para o efeito terapêutico do paciente, não impactando na sua saúde sexual. A mirtazapina, por exemplo, que você conhece como razapina, é um antidepressivo que eu gosto muito de fazer no idoso, né? Por quê? Ele melhora o quadro sintomático de depressão, que é muito comum no idoso. Além do que, melhora o sono, por isso que a gente utiliza principalmente na parte da noite. E no idoso, um colateral que acaba sendo do ponto de vista benéfico para o idoso, de melhora do apetite. Então é muito comum que o idoso perca apetite, então você vai matar 3 coelhos com a cajadada só na prescrição da mirtazapina, né? Porque melhora o quadro sintomático de depressão do idoso, melhora o sono do idoso, que na maioria das vezes vai estar prejudicado, principalmente o idoso o masculino, né? O homem. E também melhora o apetite, né? Principalmente aquele idoso que vai estar mais emagrecido. Então, é importante você saber de tudo isso. Beleza? Então, respondendo, dando uma geralzão aqui. Pode ter relação, sim, né? Essa relação do antidepressivo com queda de libido, mas descarte fatores externos, avalie a retirada do medicamento, avalie a redução da dose, avalie a combinação com algum outro medicamento para melhorar essa clínica do paciente. Fechou? Vamos lá. Quando a mulher repõe testosterona, tem menos colaterais gel ou implante. Beleza. Definimos que a mulher ela tem que fazer uma reposição de testosterona. E vamos lembrar que a reposição da testosterona na mulher não é pautada meramente no exame, tá? Porque o exame de testosterona na mulher é um exame ruim para falar que essa testosterona tá baixa.
Ele é bom na mulher para falar que a testosterona tá alta. Por quê? Na mulher existem alguns fatores confundidores. A testosterona na mulher é produzida de 3 formas. No ovário, cerca de 25%, na adrenal, cerca de 25%, e de forma metade da testosterona, 50% da produção na mulher, acontece de forma periférica, dentro da célula. Então, se você entender tudo isso, você vai compreender que a dosagem da testosterona na mulher pega somente metade da testosterona que essa mulher está produzindo. Outra questão também, a mulher passa pelo ciclo menstrual, onde ela tem oscilações hormonais. Ela passa por uma fase menstrual, uma fase folicular, uma fase lútea, né? Uma fase ovulatória e uma fase lútea. Então a testosterona oscila também dentro desse ciclo menstrual, onde ela atinge um pico principalmente ali na fase ovulatória. Então também a mulher tem essas flutuações. Então o que a gente prega? Que a prescrição de uma reposição da testosterona, que algumas sociedades recomendam, a prescrição orientam somente em quadros de mulheres na menopausa que cursam com desejo hipoativo sexual. Algumas sociedades, como a de endocrinologia, vai recomendar isso. Outras, como a de climatério, vão recomendar que você faça a prescrição quando você faz o diagnóstico de síndrome da insuficiência androgênica na mulher, que é uma síndrome que está muito mais relacionada com a clínica do que com o exame laboratorial. E isso foi determinado no consenso de Princeton, né, que você pode fazer essa reposição de testosterona na mulher quando essa mulher cursa com sinais e sintomas de queda de testosterona. Beleza, definiu a reposição de testosterona, definiu que essa mulher precisa fazer uma reposição de testosterona. A testosterona você pode repor de N formas: oral, sublingual, gel, injetável, subcutâneo, implante, PET, N formas, N. Porém, na mulher, o que nós recomendamos? Que se faça ou através da testosterona transdérmica ou através do implante hormonal. Não é recomendado na mulher que se faça através de injetável, porque você vai atingir níveis muito altos devido aos picos relacionados à injeção, e isso vai fazer com que a mulher tenha uma propensão à virilização. Então você vai evitar fazer uma prescrição de injetável para a mulher. Até porque se você fosse muito criterioso e fizesse uma prescrição coerente com o que a mulher precisasse, você precisaria administrar na agulha de insulina, na seringa de insulina. E isso acaba sendo inviável, né? Isso acaba sendo inviável para a paciente fazer ali no dia a dia. Questão é, o que nós recomendamos? Ou transdérmica ou implante? Melhorando essa pergunta, vamos tentar fazer o seguinte. Entre transdérmica e implante, atingindo um mesmo nível terapêutico, por exemplo, vamos supor que você conseguiu, das duas formas, em 2 mulheres iguais, teoricamente, você conseguiu atingir 50 nanogramas por decilitro com a mulher com melhora clínica. Eu espero mais colaterais com gel do que com implante. E eu vou te falar o porquê. É preciso que você entenda que o gel, ele tem prós e ele tem contras também. A gente não pode ser irresponsável de falar que só tem contra. Não, ele tem prós também. É fácil o acesso para a mulher, tem um custo mais baixo, dá autonomia para essa mulher fazer o tratamento, e isso é muito importante para o paciente ter autonomia sobre o tratamento. É de uso diário, então isso pode ser conveniente ou inconveniente na maioria das vezes. Essa mulher, eu consigo ajustar doses de uma forma muito rápida, às vezes subiu demais, ou pedir para essa mulher reduzir a dose, passar dia sim, dia não, ou ficou insuficiente, vamos passar agora mais vezes. A gente consegue fazer essa modulação intratratamento dessa mulher,
Só que eu espero que com gel ela tenha alguns problemas. Primeiro problema que eu vejo na prática, né, da mulher que faz a reposição de testosterona transdérmica, ou seja, aquele gelzinho que ela passa numa região do corpo que não tenha pelos para facilitar a absorção. O gel, ele tem uma transferência interpessoal. Então, a mulher que tem criança, a mulher que tem animalzinho, a gente recomenda que não utilize o gel, né? Ou se utilizar, evite nas primeiras horas de pegar nessa criança, de pegar nesse animalzinho, porque pode ter a transferência interpessoal. Outra questão, que é onde eu queria chegar, o gel, existe a tendência dele ter mais colaterais do ponto de vista androgênico, que é o que nós mais preocupamos com a mulher que faz uma reposição de testosterona. Quando eu falo colaterais androgênicos, estão relacionados com o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Ou seja, aquela mulher que tem aumento de oleosidade da pele, tem aumento de espinhas, tem aumento de queda de cabelo, tem desenvolvimento de pelos pelo corpo, é a mulher que tem um aumento de clitóris, né? Então isso tudo nós temos que levar em consideração na mulher que está fazendo algum tipo de uso, seja reposição ou uso recreativo de algum hormônio com característica androgênica. Só que temos que lembrar que na mulher temos que levar em conta duas questões: a sensibilidade da mulher e a dose administrada. Existem mulheres que têm uma sensibilidade maior do que outras e tem mulheres que, em doses maiores do que outras mulheres utilizando a mesma substância, eu espero mais colaterais. Só que a via de administração influencia nesse sentido. A pele, existe uma grande expressão de 5-alfa-redutase, que é a enzima que vai ter uma conversão que vai fazer a redução da testosterona para dihidrotestosterona. Quando eu comparo testosterona com dihidrotestosterona, a dihidrotestosterona tem um efeito mais androgênico do que a testosterona. Então, essa mulher tem uma tendência, eu não estou batendo martelo aqui falando que é sempre. Essa mulher que faz o uso transdérmico tem uma tendência a ter maiores níveis de DHT do que a mulher que faz o implante hormonal. Então, por isso que, devido ao fato da DHT ser mais androgênica do que a testosterona, eu espero que essa mulher tenha mais colaterais do ponto de vista androgênico. Agora, também temos que levar em consideração que o implante hormonal, ele também é um método com prós e contras. Prós, a conveniência dessa mulher, já que ela faz a introdução do implante de 6 meses ou em ano, vai depender se ela coloca um bioabsorvível ou não absorvível. Então, existe essa comodidade. Também essa mulher tem menos colaterais, já que o implante ele tende a ficar constante, não ficando nas relações pico-vale, que fica a testosterona injetável ou a testosterona diária, transdérmica, que eu tenho que aplicar todo dia para oscilar, né, de uma forma mais constante. O implante hormonal também, ele é um método seguro, né, devido a essa questão de colaterais. Como não tem uma passagem hepática e eu também não tenho essa maior conversão em DHT, por exemplo, com a expressão de 5-alfa-redutase da pele, eu tenho também uma melhora clínica dessa paciente reduzindo colaterais. Só que o implante também tem algumas questões que diz contra também ele. É um método que ele é operador dependente, vai depender muito da técnica do médico para te fazer essa prescrição. Porque se o médico ele errar a prescrição, é possível que essa mulher tenha colaterais androgênicos, né? Por isso que eu recomendo para os colegas que, se fizer um implante hormonal, comece com doses mais baixas, porque é possível fazer essa adição ao longo do tratamento, do que retirar ele. Beleza? E é um método que ele é um método microcirúrgico, né? Então, ainda que é uma incisão de 4 milímetros, mas existe, né, um procedimento ali que a paciente que vai fazer a reposição de testosterona
através do implante hormonal, tem que ter cuidado com a incisão, com a troca do curativo, porque pode ter algumas complicações. São incomuns? São, mas existem. Complicações de infecção da região, complicação de extrusão, isso acontece em menos de 3% dos pacientes entenderem que o implante é um corpo estranho, expulsar esse implante, isso pode acontecer. Complicações relacionadas a hematoma, isso pode acontecer, mas vai depender muito do método, da técnica utilizada e também da individualidade do cuidado dessa paciente que colocou testosterona na forma de implante, beleza? Então, o que eu quero te dizer? São 2 métodos bacanas, cada um com seu pró e contra, mas em relação a colaterais, nós vemos menos colaterais com implante hormonal do que com o gel transdérmico na mulher que precisa fazer reposição de testosterona. Esse daqui é até de um paciente. Deixa eu explicar aqui, porque talvez isso aqui é muito importante para vocês também, colega médico. Olha só, como aumentar os níveis de testosterona sem colaterais, não abaixando estradiol, o que usar, como usar. Deixa eu explicar por que esse paciente ele tá falando isso. Eu não vou citar nomes, eu só vou falar da história clínica dele. O que acontece? É um paciente que ele vinha dentro de um ciclo, né? Ele vem de um ciclo de testosterona. Estava usando uma dose alta de testosterona, se não me engano, depois eu tenho que olhar no prontuário, era 600 miligramas de testosterona por semana. Questão é, obviamente, se eu aumento essa testosterona, os níveis de testosterona, eu tenho também uma maior conversão em estradiol, através da enzima aromatase. Então eu espero que, em média, mais ou menos, 0,5% dessa testosterona seja convertida em estradiol. Aí para você saber certinho o valor, você tem que fazer a conversão de nanograma para picograma. Então eu espero mais ou menos. Então, uma testosterona mais alta, eu também vou cursar com um estradiol mais alto. Ainda que esse paciente tenha um efeito anabólico dessa testosterona mais alta, mas ele cursa com amplos efeitos androgênicos dessa testosterona mais alta, mas também com amplos efeitos colaterais do ponto de vista estrogênico, por exemplo, o desenvolvimento de ginecomastia. O desenvolvimento de ginecomastia, a primeira coisa que nós temos que avaliar é qual hormônio causou esse desenvolvimento da glândula mamária no homem. Se você descarta também fatores fisiológicos e patológicos também relacionados à ginecomastia, porque não é só o esteroide que causa ginecomastia. Aliás, nem é o esteroide, é a consequência do esteroide. A questão é, diante de um quadro de ginecomastia, que você identificou que essa ginecomastia é pelo efeito estrogênico, diagnosticou laboratorialmente, como proceder? Qual que é a droga de escolha a ser utilizada? Eu vou utilizar um SERM, eu vou utilizar um inibidor de aromatase ou eu vou fazer uma combinação? Colega médico, o que eu quero que você entenda? Que o tratamento da ginecomastia, uma vez que você identificou, você tem um time para resolver essa ginecomastia. Por quê? Se é uma ginecomastia aguda, ou seja, de pouco tempo de surgimento, onde o paciente tem sentido sensibilidade, o paciente tem sentido dor à palpação, você consegue reverter de forma medicamentosa. Deixou passar meses, anos, esse tecido ele vai ser substituído por tecido fibrótico. E aí é só a cirurgia que vai resolver esse quadro de ginecomastia, que é uma cirurgia bem tranquila, feita pelo cirurgião plástico, ou mastologista, onde vai fazer essa correção de ginecomastia de forma cirúrgica. Questão é, qual que é a diferença entre um SERM e um inibidor de aromatase? Quando eu falo SERM, são moduladores seletivos do receptor estrogênico. Não confunda com SARMs, que são moduladores seletivos do receptor androgênico. SERMs, eles modulam de forma positiva ou negativa o receptor estrogênico. E você vai contar basicamente com 3 na sua prática convencional: o clomifeno, o tamoxifeno e o haloxifeno.
Eu vou focar nesses dois últimos. O tamoxifeno, ele é um SERM que ele tem uma função de antagonizar o receptor estrogênico mamário e ele agoniza o receptor estrogênico endometrial. Então, por isso que ele é utilizado dentro da clínica para tratamento de câncer de mama, que é estrogênio dependente, já que ele antagoniza o efeito do estrogênio nesse receptor da glândula mamária. Mas também ele é utilizado para tratamento de ginecomastia, já que essa ginecomastia você identificou que ela é estrogênio dependente também. Questão é, existe também o haloxifeno. O haloxifeno que você vai encontrar como Evista. O haloxifeno, ele também antagoniza o receptor estrogênico mamário, mas ele agoniza o receptor estrogênico ósseo e ele tem uma participação positiva no transporte de colesterol do paciente. Identifiquei que esse paciente tem uma ginecomastia. Estou em dúvida se eu coloco um SERM ou inibidor de aromatase. Falando do inibidor de aromatase, a testosterona ela tem uma conversão para uma enzima chamada aromatase, que ela se converte em estradiol. O estradiol, né, que tem esse efeito estrogênico que vai desenvolver a glândula mamária no homem. Existem medicamentos que vão atuar inibindo essa aromatase de duas formas. Ou eles vão destruir essa aromatase e que também, coincidentemente, eles têm um efeito esteroidal, ou eles não vão ter o efeito esteroidal e eles vão ser não suicidas. Quem são eles? O exemestano é um inibidor de aromatase esteroidal e suicida. Ele imita a androstenediona. Vamos lembrar que a aromatase ela tem um trofismo para a androstenediona. Ela gosta mais de se ligar na androstenediona do que na testosterona. Lembrando que a androstenediona se converte em estrona. Então ela gosta, ela é tarada para a androstenediona. Só que o exemestano, ele é tão esperto que ele imita a androstenediona e quando a aromatase vem se ligar a ele, ele destrói essa aromatase. Então, esse paciente, quando ele usa o exemestano, ele não tem a possibilidade de ter rebote com a retirada do exemestano. Questão é, existem outros inibidores de aromatase que são não suicidas, que são não esteroidais, como o anastrozol e o letrozol. Dentro da enzima aromatase tem uma molécula de ferro. Então, ele interage com a enzima aromatase e inativa essa enzima, inativando o ferro intra-enzima, né, que tem dentro dessa enzima. Então, ao inativar, eu consigo também bloquear essa enzima aromatase. O anastrozol é menos potente do que o letrozol, né, e ele acaba sendo o de entrada para que a gente utilize no paciente. Tive um paciente com ginecomastia, descobri que é por estrogênio, essa ginecomastia está aguda. O mais recomendado é a introdução de SERM, tá? Modulador seletivo do receptor estrogênico, onde você vai escolher entre o tamoxifeno ou o haloxifeno. Mas, paralelamente a isso, eu te recomendo você fazer a redução da dose da testosterona. Porque se eu reduzo a testosterona, eu reduzo também a conversão e eu reduzo também os níveis de estradiol. Consequentemente, você atinge aquele objetivo terapêutico da reversão da ginecomastia e esse paciente aí ele consegue ter os níveis adequados de estradiol, que se eu zero esse estradiol, se eu caio de forma abrupta, eu vou ter repercussão clínica nesse paciente. Desde aumento do risco cardiovascular, aumento também, queda de imunidade, diminuição da libido, também, isso acontece também, né? Que são as principais preocupações desse paciente, né? Que faz o abuso de inibidor de aromatase. Então, escolha um SERM, né? Que você vai colocar, paralelamente, reduza a dose da testosterona. Não resolvendo, você pode lançar mão de um inibidor de aromatase, seja combinado ou seja retirando o SERM. Até porque a utilização de SERMs, principalmente o tamoxifeno, por uso prolongado, tem estudo para isso, tem aumento também de evento tromboembólico, beleza?
Então é isso, tá? Tenho SOP. Tenho SOP há 3 anos. Posso usar 3 comprimidos de Oxan 20 mg por dia. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Independente se vocês têm SOP ou não, 20 mg por dia não é uma dose de mulher, pelo amor de Deus. A questão é, você tem SOP, você tem síndrome dos ovários policísticos, que isso tanto é um diagnóstico laboratorial quanto clínico, onde a mulher tem resistência à insulina, que essa resistência à insulina leva essa mulher a uma bagunça no eixo HPO dela, principalmente levando picos de LH. Que isso vai fazer também com que desenvolva cisto nos ovários. Essa mulher curse com quadro de hiperandrogenismo, curse com alterações menstruais, ciclos anovulatórios, infertilidade. Esse quadro de hiperandrogenismo vai cursar com essa mulher com obesidade central. Por isso que essa mulher com SOP, ela é aquela gordinha maçã, é aquela gordinha androide, que fica toda redondinha. A mulher com queda de cabelo devido a esse quadro hiperandrogênico, a mulher com aumento de oleosidade da pele e também com aumento de acne, a mulher com aumento de pelos pelo corpo, seja o hirsutismo ou algumas mulheres com hipertricose, você vai colocar um esteroide anabólico que tem característica androgênica, você vai piorar o quadro androgênico dessa mulher, então você vai piorar mais ainda os efeitos androgênicos dessa mulher, seja cair mais cabelo, aumentar mais espinhas, você vai aumentar mais ainda o crescimento de pelos pelo corpo e você vai piorar mais ainda a resistência à insulina dessa mulher. Então ela vai ficar a famosa forda, forte devido ao efeito anabólico da droga, só que ela vai engordar ainda mais. Por quê? Porque você piora mais ainda a sensibilidade à insulina dessa mulher. Então, por isso que isso é proscrito. Não se faz prescrição de esteroide anabólico androgênico para mulher com SOP, com síndrome dos ovários policísticos. O tratamento dessa mulher, ele consiste no controle androgênico e principalmente na melhora da sensibilidade à insulina dessa mulher. Ela tem que fazer dieta, ela tem que fazer atividade física, ela tem que fazer cardio, ela tem que fazer restrição de carboidrato, ela tem que usar algumas coisas para melhorar essa sensibilidade à insulina, seja metformina, seja minoxidil, seja os análogos de GLP-1, seja liraglutida, semaglutida ou dulaglutida, né? Eu particularmente prefiro o Ozempic. Essa mulher, ela tem que abaixar o peso dela, ela tem que fazer o controle androgênico dela. O tratamento de uma paciente que está com SOP não é com esteroide anabólico. É com a melhora da sensibilidade à insulina e a melhora dos efeitos colaterais androgênicos que essa mulher está tendo devido ao quadro patológico dela. Entendam isso. Você vai piorar mais ainda os colaterais dessa mulher e você vai piorar mais ainda a resistência à insulina dela, fazendo com que ela engorde mais ainda. Vamos à última aqui. Vamos ver aqui, ó. Doutor, tem como usar texto sem aumentar o DHT e a queda de cabelo? O que acontece? Você vai estar utilizando, né, a testosterona. A testosterona, ela tem basicamente 2 vias de metabolização. Ou ela vai se converter em estradiol, pela enzima aromatase, ou ela vai se converter, ela vai reduzir, né, em DHT pela 5-alfa-redutase. DHT, ela tem um efeito mais androgênico do que a testosterona. Então, por isso que você tem tanto medo da DHT. Por quê? Se eu tenho um efeito mais androgênico, eu aumento mais ainda a interação no receptor androgênico do folículo capilar e isso me leva a uma predisposição à queda de cabelo. Só que a queda de cabelo num paciente que está usando hormônio, está usando esteroide anabólico, como por exemplo a testosterona,
dentre várias coisas que estão envolvidas, está envolvido também o quadro entre o desenvolvimento do folículo capilar, existe uma camada lipídica, que esse folículo capilar tem que vencer, e vamos lembrar das fases do crescimento capilar, anágena, catágena, telógena. Esse folículo tem que vencer essa camada lipídica, e aí sim haver o crescimento capilar. Se eu utilizo uma testosterona ou algum derivado, devido a essa interação no receptor androgênico, espera-se que eu diminua essa camada lipídica. Ao diminuir essa camada lipídica, eu aumento a pressão com que esse folículo capilar vai ter que vencer para crescer. Então, por isso que esse paciente ele tem uma tendência também à queda de cabelo. A atrofiação, miniaturização do folículo capilar. Além disso, existem pessoas que têm um aumento da sensibilidade. O folículo capilar, o couro cabeludo, ele é andrógeno independente. Ou seja, eu não preciso, se eu zerar sua testosterona, se eu zerar sua androstenediona, zerar o DEA, o seu cabelo ele cresce. Só que tem pessoas que são andrógenos sensíveis por N motivos. Aumento de expressão de 5-alfa-redutase, aumento de receptor androgênico na região. Essas pessoas elas têm uma sensibilidade aumentada ao andrógeno. E existem pessoas que são andrógeno insensíveis, que são pessoas que você pode dar um caminhão de droga para essa pessoa que ela não tem queda de cabelo. A questão é, você fica muito preocupado com a DHT. Ao pensar somente na DHT, você esquece que a própria testosterona pode fazer esse efeito de interação no receptor androgênico do folículo capilar e cair o cabelo, ou diminuição dessa camada lipídica, aumentando a pressão com que o folículo capilar tem que vencer para ele crescer, e isso vai fazer com que haja uma atrofia do folículo capilar, até porque diminui a nutrição desse folículo capilar. Então, meu amigo, se você tem sensibilidade androgênica, se você tem alopécia androgenética, o mais correto seria que você evitasse a queda de cabelo ou aceitasse ser um careca usando testosterona. Cara, simples assim. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Eu espero ter te ajudado nessas respostas. Espero aí que eu tenha contribuído aí com o seu conhecimento, que você possa proporcionar mais resultado para o seu paciente que usa hormônio. Está acontecendo as inscrições do workshop Oportunidade Anabólica, que é um evento que vai acontecer entre os dias 30 desse mês a 5 de junho. É um evento que vai acontecer, que eu vou dar algumas aulas, um evento 100% gratuito, que eu vou dar aulas ajudando você, colega médico, a viver exclusivamente de atendimentos particulares através dos atendimentos aos pacientes que usam esteroide anabólico. Isso tudo com ética profissional e com assertividade. Então o link está na minha bio. Se inscreva lá se você é médico, se atua ou deseja atuar nessa área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, porque a minha missão é te ajudar durante toda essa semana, te ajudar aí a viver exclusivamente de atendimentos particulares através desses atendimentos aos pacientes que usam hormônio, onde eu vou te ensinar a maneira certa de fazer uma prescrição. Você não precisa fazer de forma antiética, você não precisa ser um prescritor de bomba, não é essa a função. A ideia é você saber prescrever na hora certa para o paciente certo ou saber tratar aquele paciente que está fazendo uso recreativo. E se você quer dar um passo a mais no seu conhecimento a respeito de hormônio, eu também te convido a conhecer todas as minhas redes sociais. Se você não me segue aqui no Instagram, passa a me seguir todos os dias, através de feed, através de caixinhas de pergunta, de stories. Eu te ajudo aqui nesse conhecimento a respeito de hormônio. Também se inscreva lá no meu canal do YouTube. Lá no YouTube, toda semana, tem live onde eu te mostro no campo de batalha, na prática, remanejos muito práticos a respeito do tratamento do paciente que usa esteroide anabólico, para que você saiba tratar esse paciente. Também me acompanhe lá no meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cash, onde você pode estar
me escutando e fazendo alguma atividade operacional. Você pode estar lavando louça, lavando a casa, dirigindo, treinando, fazendo cardio, só que agora você vai estar me ouvindo e aprendendo mais sobre hormônio. E também faça parte do meu grupo exclusivo do Telegram. Lá no Telegram é como se fosse um grupão do WhatsApp. Somos mais de 2.500 pessoas comprometidas no conhecimento a respeito de hormônio. É um grupo gratuito onde eu passo lá frequentemente, lembro vocês das lives, conto algum caso clínico, conto como que está o meu dia a dia para poder te ajudar aí nesse seu conhecimento. Então, pessoal, eu espero ter te ajudado. Faça sua inscrição lá no workshop Oportunidade Anabólica e acompanhe os próximos conteúdos. Tchau, tchau.